saiu da laje e morreu na hora, mas pelo poder da oração ele foi ressuscitado. Assista comigo esse testemunho, irmãos. E no meio do caminho meu esposo encontrou um pedreiro, conhecido nosso. E ele disse assim: Wellington, você não tem nenhum serviço para me fazer nesse final de semana? Eu tô aqui parado, sem fazer nada. Meu esposo disse: olha, eu tenho um telhado lá em casa para terminar. Só que no momento eu estou sem condições para pagar. E ele disse: não, Wellington, fica tranquilo, tá com você, tá garantido, depois você me paga. Amanhã eu vou lá e ainda vou levar um ajudante para ajudar. E nisso meu esposo chegou em casa, me contou, eu fiquei numa felicidade, né? Porque eu estava doido para ver a casa terminar logo. Quando foi no domingo, a gente foi para lá cedo, umas 8 horas a gente já estava lá na construção. E quando deu meio-dia, o pedreiro ainda não tinha chegado. E o meu esposo disse: Adriana, não vem não. Falei: não, ele disse que vem, ele vem, vamos esperar porque ele vem. Quando deu 1h da tarde, ele chegou. Quando ele chegou, ele disse: rapaz, eu pensei que vocês nem estavam mais aqui, porque foi difícil achar um jovem para trabalhar fiado para receber quando vocês tivessem condições. Mas eu encontrei esse jovem valente aqui e ele vai ajudar aqui quando você estiver podendo pagar, ele espera. E ali a gente ficou numa felicidade. E aí o pedreiro e o ajudante foram pro alto do telhado e eu e meu esposo embaixo para levar a telha para ele. E a gente optou pelas telhas 366 de Eternite, pela condição, né? E aquelas telhas, a maiorzona, bem grandona, pesada. E nisso o ancião da igreja, o irmão Assis, ele falou para a esposa dele: meu bem, eles vão trabalhar lá, ficaram sem jeito de avisar, me dá aí uma roupa aí que eu vou lá para ajudar eles também na obra. E quando a gente tá ali naquela luta, sem saber como que a gente vai subir uma telha grande, pesada, ele parou lá e: eu sabia que vocês iam mexer aqui hoje, eu vim para ajudar. E meu esposo: oh, glória a Deus. E ali meu esposo subiu pro andaime e ficou eu, né, e o meu ancião lá, irmão Assis, para pegar a telha e a gente entregar para o pedreiro e o ajudante lá em cima. E a minha casa, irmãos, quem foi lá sabe, conhece, a minha casa ela dá quase 5 metros de altura, a parte mais alta. E eles estavam na parte mais alta da casa. E no fundo da minha casa tem um poço de ventilação de um beco de mais ou menos 1 metro. E naquele momento em que eles estavam lá em cima, o pedreiro e o ajudante, meu esposo no andaime e eu e o irmão Assis aqui para subir essa telha, eu só vi a hora do vulto que o pedreiro caiu de lá. Meu Deus. E meu esposo tem 1,80 de altura e esse pedreiro ainda é maior que o meu esposo. E quando ele caiu de cabeça no chão. E ele caiu nesse beco de 1 metro e ele ficou com o corpo suspenso. Quando ele bateu a cabeça no chão, afundou o chão devido ao peso, o impacto. E aí o irmão Assis soltou aquela telha ali, eu e meu esposo segurando ali, foi lá. Quando ele voltou na porta do quarto, ele disse: o homem morreu. Eu soltei aquela telha na mão do meu esposo escorou na parede, ficou segurando ela ali. E eu fui correndo olhar. Quando eu voltei, que eu vi a cena, eu assustei. Meu filho que estava lá traumatizou quando viu aquela situação. O homem, quando bateu a cabeça no chão, seu pescoço entortou e ele ficou com o corpo suspenso e devido ao impacto no cérebro, seus 2 olhos se espirraram para fora. Saíram mais ou menos isso aqui, os 2 olhos deles esbugalhou para fora, saiu. E meu filho, quando viu aquilo, meu filho ficou assustado. E eu puxando ele para não ver. E o irmão Assis foi lá, feriu, falou: o homem morreu. E ali eu entrei em desespero. E eu chamei o nome dele uma vez, chamei 2, chamei 3 e aquele homem ali sem vida. Irmão Assis correu pegando o telefone para ligar para SAMU. E eu ali naquela aflição, aí eu me lembrei dos Salmos de Davi. Eu elevei meus olhos para o alto, de onde sempre vem o nosso socorro, porque o nosso socorro, irmãos, vem desse Senhor que fez os céus e que fez a terra. O salmista vai dizer nos Salmos que na angústia ele clamou ao Senhor, o Senhor o ouviu. Então, no momento da aflição ali, eu clamei a Deus e eu comecei a falar com o Senhor, olhando para o céu. E aquele homem lá, sem vida, e eu aqui olhando para o céu, eu comecei a falar com Deus e eu comecei a dizer: Senhor, eu nunca te vi com os meus olhos e eu não preciso ver para saber que o Senhor existe, porque eu sinto a tua presença ardendo dentro de mim, eu sinto a tua presença dentro do meu ser. E aqui, Senhor, eu estou clamando a ti pela tua misericórdia,
porque eu e meu esposo, nós lutamos para dar bom testemunho na tua obra, nesta cidade por onde passamos. E o que não vão dizer quando sair a notícia que este homem morreu dentro da casa dos teus servos? E eu disse, Senhor, tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia deste homem que ainda não conhece a tua palavra. Naquele momento, irmãos, meu coração parecia que ia sair pela boca. Deus disse assim, põe as 2 mãos sobre ele e chame o nome dele pela 4ª vez. Irmãos, aquilo ecoou dentro de mim e eu fui em direção do corpo daquele homem já glorificando a Deus. E quando eu cheguei, ele com o corpo suspenso, o pescoço torto e os seus olhos para fora, quando eu coloquei as mãos sobre ele, e quando chamei o nome dele, os olhos entraram. Ele olhou para mim. Deus ressuscitou na hora. E aquele homem respondeu com vida. Irmão Assis, quando ouviu aquele homem conversando, ele veio correndo. E quando ele chegou ali, ele disse, o que aconteceu? Eu disse, Deus ressuscitou. Porque o Deus que nós servimos ainda ressuscita, ainda cura enfermidades. O Deus que nós servimos ainda trabalha em favor dos seus. Não tem nada impossível que esse Deus não possa fazer, que esse Deus não possa resolver. É o mesmo Deus que abriu o caminho no meio do mar para que o povo passasse. É o mesmo Deus que enviava maná como sustento para o seu povo na terra. É o mesmo Deus que eu e você servimos nos dias de hoje. Ele não mudou, ele ainda é o mesmo que nos ama, que cuida nos mínimos detalhes. E naquele momento o irmão Assis já tinha ligado para a SAMU. Quando a SAMU chegou, quando ouviu a situação de onde o homem havia caído, ali eles ficaram perplexos com tudo aquilo que estava acontecendo, colocou ele sobre a maca e levou para a UPA. A gente passou na casa daquele pedreiro para buscar a esposa dele com os documentos. E quando a gente chegou ali, irmãos, a gente ficou aguardando. E aí, de repente, veio de lá de dentro, né, alguém dar o diagnóstico para a esposa dele. E disse, olha, tá aqui o raio-x. E ele quebrou uma das costelas. Mas, pela forma da qual nos foi narrada os fatos, nós estamos temerosos pelo resultado. Vamos repetir novamente os raio-x. E ali eles voltaram e a gente ficou ali, estava dando o horário do culto. E eu disse para meu esposo, Wellington, vai para a igreja buscar uma palavra. Porque quebrou uma costela, pode perfurar um órgão interno. A situação pode agravar, esse homem tem que ir para o HO em Barreiras, porque ali em Luiz Eduardo agora que vai estar terminando o nosso hospital ali. E ali meu esposo foi para a igreja, eu levei meu filho para casa. Estava muito assustado porque ainda não tinha conseguido processar toda a imagem daquele homem com os olhos para fora ali. Até hoje ele fala que lembra daquilo como que se fosse vendo neste exato momento. E ali eu fui para casa com meu filho, meu esposo foi para a igreja. E meu esposo naquela aflição, querendo uma resposta, um sinal, uma palavra. E Deus não disse nada. Meu Deus. E dava oportunidade, um outro ia, né? Na hora da testemunhança, um ia, outro ia. No cantar dos hinos e nada. E aí na hora da palavra... também Deus não falou nada referente à causa. E aí quando meu esposo estava naquela aflição ali no culto, e muitas das vezes talvez até alguém que esteja aqui nos assistindo, esteja buscando algo da parte de Deus, esteja buscando uma confirmação de Deus. Mas eu quero dizer para você que o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não esteja fazendo. É porque Deus, quando Ele está trabalhando, Ele não dá satisfação, Ele mostra resultados. Então Deus, quando Ele está fazendo, Ele não fala do que está fazendo, Ele mostra para você já pronto. A palavra vai dizer que uma mulher que havia sido pega em adultério, Jesus estava ali ensinando na porta do templo. E ali os escribas, os fariseus chegaram ali e disseram, olha, mestre, a lei de Moisés diz que tem que apedrejar, e tu que dizes? E a palavra diz que Jesus não disse palavra alguma. Ele estava escrevendo no chão. E ali naquele momento, quando Jesus abre a boca para dizer algo, é para perguntar que quem não tem pecado, quem dentre vós não tem? Então quem não tiver, que atire a primeira pedra. E a palavra vai dizer que começaram a soltar as pedras do mais velho para o mais novo.
E Jesus, quando levanta a cabeça e olha para aquela mulher, ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? Alguém te condenou? Ela disse: não, ninguém. E Jesus naquela hora deu a sentença dela. E ele disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então aquele silêncio no momento em que fizeram a pergunta para Jesus, eu creio e eu acredito que ele estava escrevendo a nova história daquela mulher naquele chão. E quando meu esposo estava ali na igreja e Deus estava em silêncio, eu creio que Deus já estava escrevendo o cântico de vitória, a qual nós cantamos nos dias de hoje. E ali, quando terminou, meu esposo fez a última oração na igreja de agradecimento. Agradeceu pelo culto, agradeceu por tudo. E ele disse assim: Senhor, eu sei que esta oração é de agradecimento, mas em comunhão com a tua igreja eu ainda vou pedir, porque a tua palavra diz que o Senhor tem anjo no céu e tem anjo na terra. Envia um anjo naquele hospital, liberta aquele homem de tudo o que está acontecendo e nós vamos glorificar o teu nome na terra. Terminou o culto, os irmãos vieram perguntar quem estava no hospital, o que aconteceu, ali no Mimoso 2. Meu esposo contou rapidamente ali para alguns irmãos e logo os irmãos foram também para a UPA. E meu esposo passou em casa para me buscar. Quando eu cheguei na UPA com meu esposo, já tinham carros de irmãos lá que estavam dando apoio e também querendo saber o que havia acontecido. E aí nesse momento eu já cheguei, já fui entrando. Cadê o homem que caiu de cabeça do telhado? E o pessoal ali, sem entender, assustado, disse: acabou de receber alta e já foi para casa. Este é o Deus que nós servimos. Ali nós reunimos, fomos para a casa dele. Quando chegamos lá, ele estava sentado numa caminha de solteiro na sala, brincando com seus 2 filhos. E eu já cheguei perguntando o que aconteceu. Ele disse: dona Adriana, não sei, tá o primeiro raio-x costela quebrada, tá aqui o segundo raio-x, tudo colado, tudo intacto, tudo no lugar. E eu não tô sentindo nada. E eu estou aqui glorificando a Deus nesta manhã. E esse foi mais um testemunho tremendo, irmãos. Meu Deus do céu, imagina, irmãos, ele já estava com seus olhos para fora. E você vê que foi uma cura progressiva, né? Não foi instantânea. Não foi na hora que ele foi curado, mas sim, orou uma vez, ele ressuscitou, orou outra vez, ele foi curado. E você viu que foi uma oração simples, na oração do agradecimento, ali Deus foi e fez um milagre na vida deste homem. E nós, ousada a nossa fé, acreditando e confiando que Deus pode, sim, ressuscitar aquele homem, ali vai se manifestar em nós o poder do Espírito Santo, que é o poder da cura, o dom das maravilhas. E ali foi manifestado, né? Como possamos ver, 2 dons foi manifestado aqui, que foi o dom da cura e o dom de maravilhas, onde ele foi ressuscitado. Então é muito forte isso a gente não vê todo dia, com certeza. Só o Senhor que pode fazer essas maravilhas, só Ele que tem esse poder. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar, nos siga, ativa o sininho de notificação, vai lá também no canal do Gabriel Bezerra e assiste lá também o vídeo, o testemunho completo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo vídeo.